política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TVA debate, sai inspiração para o futuro. Ba maluk sira tomak ni atenção o lucleu antes sahu ba programa debate crítico o rencalan la luha no dar costume cumprimento ita vot sira calan dia ba ita hot nebe acompanha ela e a railaran nomos balon selo que railiur ba assunto ira nebe importante los nebe ita rehetan husi itania liderança sira no horas nedadão ita hareba situação e contexto agora ligado ba politização stor justiça e ameaça no impacto ba Timor-Leste. Assunto ne pertinente los nebe orside te serrona husi debate crítico ne nebe mai husi orador sira nebe ho base jurídico maka horas dão presença né maka how quero introduzir beta bot sira senhor doutor Alexander Cordetrial mas infelizmente sira presença e presença one né nebe husi aspecto da perspectiva política doutor Avelino Coelho a minha calandia que bem-vindo calandia muito obrigado ba pronto irau e presença moça né é mais importante irmos nebe sempre disponível mas estúdio TVN hot nebe kuliah na fatin com assunto prioridade ser justiça etnerai nebe hanessa jurista senior ida maka senhor Dr. Manuel Tilma me calandia bem-vindo muito obrigado e obrigado ba participantes sira e ta acompanha ba ohen e ta se rona huse na orador nem rua ba assunto prioridade né nebe interessante los público precisa rona por análise jurídica por perspectiva política o seu orador nem rua ba situação e contexto agora nebe te precisa rehetan para depois pela dia ba futuro então how no kata kita hahu ona no hahu si perspectiva política mas senhor doutor Avelino Coelho não hahu sita tirita bot minha opinião também saída mas setor justiça da labara que sai alvo ba intervenção política e a nação sira nebe se desenvolve ela inclui Timor-Leste. Boa noite, ba Ronanai Shirahoto, equipa TVA, colega Dr. Manuel Tilman, ba Itahototo. E tema complicado. Escolhe, Ita. Daruma itadihan politização. Mas bem, e tem sistema democrático. Ema atubaukun tem que povo maquilinia. É não é? Portanto, evidência né. Agora, e tem a Constituição da República cria normas de adopta princípio de separação de poderes. Nebe haturi neba e órgão soberania ne hat. Presidente da República, Parlamento Nacional, governo no tribunais. Depois, e a interdependência. Interdependência nem pode por si daí tem colega Dr. Manuel Belhacleante para emato entender. Interdependência nem mas sai de tamba doutor, sira makalo constituição atau sira makbele fo sirnia interpretação ne mak los con ba conceito interpretação interdependência né. Então, e tem a Constituição da República e a capítulo ne becolia com a tribunais niet colia ne ba Supremo Tribunal de Justiça depois blá 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 ni remete. Kata lei maxei regulamenta estabelecimento, organização, funcionamento tribunais sernia. Portanto, nem lei. Constituição nem aslio. Depois é lei. Lei nem se macalo. Lei nem partido siranebe, povo hili, fofiar, fo competência atu durante tina lima. Ukun falo saída. Ukun atu define política de governação. Atu define como de lei macalo estabelece
organização no funcionamento do tribunal sirnia lei maka regula los kala lei ni produto político lola lei ni produto ia kala lei ida nebe mak regula nebe mak dianggata político sira labele politiza mas politiza tem que definir politização ni politiza saída los kala dalabare que ita usa politização e o conceito com aspecto negativo. Hanessa lolos política ali buat ladi kita, buat hati dah. Também politização ni mus buat dia negativo. Então itu precisa halo discussão clear at buka entender. Politização ni maki nebe. Que tá norma mak fodala, por exemplo. Presidente da República, máximo competências constitucionais, ato nomeia, não for possível, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Nem competência presidente, Constituição, mas ator não vai. Se daí mas kita diam politização, então, kita questiona normas constitucionais. O cinema katon nessa regras, então, o não encata politização e precisa hare o aspecto no mesmo dia. Agora, ita sociedade democrática, ita sociedade democrática precisa. Ita labele despolitiza cidadão. Labele, porque se ita despolitiza cidadão isso ita bolo para votar dele. Tina lima ita bolo dia para votar. Quando olha dia descansa lá. Política ita bakalo. Ane mos beli riscos ba saúde e democracia e aí tem a rai. Muito obrigado. E para a Rona Teus, doutora Avelino, o argumento início da pergunta na Behatan, a doutora Avelino tem análise jurídica em sa, o produto política sira, o órgão soberania hat na rasek. Mas mesmo doutora Avelino, saída maka itakar hatete a politização da história justiça e na rai. E tem a Constituição Rásica, boa noite, para colega Sire, amigo Sire, Rai Timornian, Ronanain Sire, boa noite. Bahauni Hanoi ne itaqualia com a reforma judiciária. Judiciária ne liga aos tribunais, é órgão de soberania. E tem a Constituição ne define que os órgãos de soberania ne har. Presidente da República, Parlamento, Governo ou Tribunal. Órgãos hatne independentes. Mas bem, e a boatira bornara interdependência, cata consulta mal. La os de an cata aqui de tete liebe, de an nia mesa acredita para que o poder ben nia mesa laida. Tem que consulta mal lá, maca bele het. Bele nomeia que decide, né? E tinha presidente da República, quando nomeia presidente do Tribunal de Recurso, nia horrona é mabarak. Mas bem, nia be nomeação, né? Vamos lá concorda. La concorda também saída. E tem nomeação ida primeiro? Da presidente do Parlamento, presidente do Tribunal de Recurso, né? Presidente do Tribunal de Recurso, Constituição italiana, tem que nomear medida ne que juiz tione o Tribunal de Recurso. Mas o Lorone, Presidente da República, nomeia fale medida que ela turi o Tribunal de Recurso. Mas bem, válido na parte. Mas bem, nia cari devia ser atual hanessa ne devia ser halo uluk telai revisão da Constituição. Muda te artigo e deve deixar que o Presidente da República nomeia Presidente na recurso, mas altera de deve deixar que tem que turia Presidente e turia Conselho de Juízes do Tribunal de Recurso. E da nem ela respeita, nem ela halo ida, nem hili to fale ida, deve que la os turia Conselho de Comissão de Tribunal de Recurso niene, Conselho fale, ele fale selo kida. Agora, pertencer de fale catacnia segunda classe. A segunda classe não lá tem cata doutor juiz né segunda classe. A não na atende foi agora mas catene.
Mas bem, agora, preferir mas que tem kata halo, inspeção nele, abstrata, né, lá os abstrata ele, né, tem que ser concreto também. Ele é, né, presidente, tribunal recurso, né, concreto. Ele é, ida, lá os no meio, fale é, ida, você lei, ida, alteração lei, né, bem, e tem impacto com a revisão judiciária, né. Liu impacto, né, tem que o com esse juiz, sira. O conaba órgão unida bem e tem juiz sira aba aprende né organização judiciária né aprende e na né de hankata juiz sira nebe que notas as leonema que sai juízes sira nebe que notas tuir fale mais né lá do as mas notas tuir mais né bele as outro nema que procurador da república e depois mas que tuir fale mais defensor público e depois advogado será. Advogado será lá interessa para botar tira notas as, notas lá as, né? Ao advogado né tuir profissão, lá os tuir notas. Nebe, ao da lavar qual combina o colega será de angkata Parlamento Nacional, ka governo, ka tribunal, ka presidente da República, órgãos de soberania independentes. Impacto nema ka ba povo impacto nene di deve tribunal ne o hembe doutor Avelino de fali kata politização ne assunto ida neve que de caráter amplo quando ita dehan política ne amplo de kata buat hot neve que laran é político atu presidente atu be Parlamento Nacional aprova com a barraica com a turismo com a pesca com a tubarão, com a saída, nem é amplo, mas não é Parlamento Nacional nem é canar. A tu hal fala julgamento com a tribunal, com a emenda de julga buat nem lá vele. Como por exemplo, a foi da Daukne, a colega cliente ser ele hauba advogado ba ro sanulo resin tolo mais russo China ne bane a tu mais tiha ikan ni Timor. Sira batia ikan los tubarão e Austrália nem. Agora, polícia australiano cair sira batau te fala sira e tribunal de Baucau. Nebe, hauba doni defende hau ne cliente sira tribunal de Baucau. Hau yang kata idane competência tribunal de Baucau ne laos ia ba idane ida. Competência ba ema sira ne se batia ikan para além de 200 milhas. Tribunal né competência né tribunal dele agora se para proximidade área geográfica tribunal de Suai mas como liu tiona batira batia ikan e 200 mil a 200 milhas né tribunal dele também é que o russo absolvição ba haunia bem cliente sira rosa no sintolo que era né agora China sira mas retantia bem retantia absolvição ba ro sira ne sira dihan kata kami tem que lori ro sira ne ba hadia e China afinal botama sira la lori ba China ida lori quedas ba Argentina batia fali ikan ni ba e Argentina sira kotuk ne ba fali área be norte sul lá ba sul e be tiha ikan sira ne be tubarão ne é machine sira han tubarão buat tudo nebe kita kona ba tribunal e kona ba discussão kala niane revisão tribunal laos ba revisão ba tribunal revisão ba órgão judiciário ne laos altera lei antes que tato halo revisão ne ita devia ser a senhor deputado sira devia ser halo ulu que revisão da Constituição. Ita tina nem bele halo revisão. Ita nem liu tiona tina sanuri 20 tal anos tiona ita halo nem revisão da lei lá. Ita tem que halo revisão da Constituição. Hamos tia buat sira nebe com taet ni na lara ne para buat ne mos tia maka ita hodi halo reforma judiciária. Yeah. Pronto, hakar ron fals doutor Avelino, oheng ita tete kata órgão soberania hat ne, e diria honine independente, mebe ia
interdependência. Agora, doutor Avelino, e aquela interferência política e nomeação juiz que lidera a instituição judiciária ela justifica o sistema democrático? O irmão, doutor Tilman, dia how que tem politização, lá tem politização. Claro, tem, mas how agora te explica. Também mas o doutor Tilman colhe close lá. A merua de posição ele hanesa. How dihan revela a Constituição. Tu concorda? Se o colhe, sim, nem conceito de que te leva discutir. Se o agora revela. Então, mas a Constituição é ator. Por exemplo, o doutor Tilman tem quando o Tribunal de Recursos. E a Constituição tem o Supremo Tribunal de Justiça. Artigo 124. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça é nomeado para um mandato de 4 anos pelo presidente da República, dentre os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Nem claro é na baila. Mas bem, Supremo Tribunal de Justiça nesse cidadão estabelecido. Se deu a Constituição ia. Também o artigo 164 que prevê ela. Enquanto se dá o estabelece Supremo Tribunal de Justiça, instância de as que acumula de funções. Pronto. Então, e nem que tarefa de alteração lei, né? Lei número 25. Lei que sofre alteração da Ruana. E é 2021. Parece 22, né? 2021 que aprova a lei, né? Número 25. Depois 22 altera. Depois foi que altera fila fali. Pronto. Quando altera lei, né, lei, né, produto da política. Né? Partido né, é povo fofiar, ni abaukun, ni hakarak hadia umalarang. Não foi um exemplo dele. Ni hakarak hadia umalarang, ni halanusa, ni define, regras. Então, alteração da lei, né? A tu permite de outro rua, e nem ita colher terna. Ita colher ida maca halak ontia número 1, 2, artigo 76 que está 7. Bebe 24 meses, né? Lei, quando aprova, liu 24 meses, tem que estabelecer no Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Recursos, todas quedas. E vamos dizer, Tribunal de Recursos, juiz será desembargador, agora nemos bele, hatete katani hakarak recandidata. Como se dá alguma que está lá nessa lei? Então, presidente nomeia presidente do Tribunal de Recursos, né? Baseia fali a lei foi altera, né? Lei de lá de ona carreiras, lá colhe agora a primeira e a segunda. Lei nem usa fali parâmetro ainda de 20 anos. Se é uma juiz há 20 anos, pronto. Então, quer dizer, o irmão doutor Tilman colhemos e a razão. Fiscalização abstrata, né? Lá ele vai falar acto presidente. Se akan halo ba norma. Mas ohen doutor doutor Tilman lá concorda ida né? Então doutor Avelino ita rei né se los do nomeação presidente tribunal de recurso ou decreto presidencial atuir critério legal ida né? Bele considera uma forma politização do poder judicial kala. Não sabe agora ita foti questão. Presidente se o que valemos, presidente da República se não foti. Não sabe ita questiona doutor Carmona. Não sabe ita la questiona se o que serve. O seremos presidente mas foi posse. Mas presidente do Tribunal de Recursos halamos canar no presidente do Supremo Tribunal de Justiça em matérias constitucionais, legislação, ninguém rotutana. Não sabe o que ela questiona agora ita foi em questiona. De macare, nema di ita daruma ita tarde liu, ita nia ludi nema que nem que liu. Então, se questiona quando o nebe mas doutor Tilman culia nia critério ser nia ani você lugida, mas competência to nomeia presidente do Tribunal de Recursos nebe halau canar presidente do Supremo Tribunal de Justiça né presidente da República e competências constitucionais tamba e nebadi diam nomear o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Agora lei bagla claro legislação bagla diam kata
Nomeação do Presidente do Supremo Tribunal, quando se dá o guia, nomeação do Presidente do Tribunal, recurso de tem que regulamenta a lei da mensaque. Fui nomeado para presidente, mas nem halau canar, nessa presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Lolos de lei de tem guia, mas lei bessa. Lá claro, a maneira que tem prática durante a nomeação, juiz, presidente presidente da República, mas nomeia. E há âmbito, o doutor Tilma explica, tem âmbito de interdependência na escola, entre os órgãos de soberania. Você considera dar interdependência? Sim, também uma reunião, nem ida, nem exemplo, consulta malo, nomeia para depois bele. Também vamos subir e nem sua ideia. Não sabe que está lá halo de hangata presidente Supremo Tribunal, não sira makili mesak, sirnia, sirhili dia presidente da República foi possuído. Bele que lá bele, nem uma de opção legislativa, opção política. Também quando Vitor coloca de politização, lá do gosta rona de forma politização, lá botou tudo de politização. Exatamente. É do nibat hadne. É manuder ser político, é manuder ser cultural, é manuder ser social, é manuder ser econômico. Nuder ser econômico não tem serviço, mas não belo desenvolve progredir. Nuder ser social não tem que belo, escala, não tem que parceiro batu todo. Nuder ser cultural não tem que unificar, escala, não tem que valores transcendentais não tem que unificar. Nuder ser político não tem que halo política. Quanto mais está nesse sistema democrático, poder nem é povo nem liman. Depois, mas nem delega. A nem delega, nem foco que bid, mas nem bele bahalo lei. Por exemplo, mim, peste rocota, ami ulugia, cadeira ia Assembleia Constituinte. Doutor Tilma sernia rua, peste ini ida. Terus kala, hakaraga lakui, ami mos aprova a Constituição. Ami mos fundador RDTL 2002. Também aprova a Constituição. Nem fundador. Escola. O Estado tem lei base. Cota assina PST, mas embora cadeira ida cadeira rua, mas a minha assina Constituição. Deve hatur Estado de Direito Democrático. Agora, se a Constituição de Tujulima, a menos fundador, nem da Selua funda. Mas 2002 nie Assembleia Constituinte, mas órgão soberano, deve povo fofiar, nie Pili, hakere Constituição contribui. Ideias de tuan tama kala tama hotu pe contribuição. Partido serni. Também kita labele agora. Precisa magi a legislação. O insama kita halo lei para cari. Ma ida halo politização e instituições públicas batru magari lei nema kesi. Bilei lei hene. Yeah. Muito obrigado. Doutor Tilma, ite ya no em Roma. Concorda ou tem intervenção rumah o argumento que vem apresenta o doutor Avelino sobre interferência no politização e órgãos soberania na raça ba store justiça na rai. E tem a Constituição né boa tudo ne vê que a Constituição lá né política. E tem a democracia né princípio democrático né ato discute política. Lá discute fala han hemo vai ikan kahan hemo vai koto kan né laida. Buat alimentação né buat selo né ba médico sira. Agora itaba revisão da justiça, revisão orgânica da justiça. Tribunal né ita tem que halo uluk revisão nida ba Constituição. Ida nemaka ita tinanen devia ser halo kiona a revisão da Constituição ou em cidade halo ida. Se a cidade halo ida, senhor Presidente da República, lá o ele vai fazer a lei fone da be, não meia fala be Presidente do Tribunal de Recursos fora da Constituição. Ya, também é caro russo baita makne. Também saída makita bot dehan katak nomeação Presidente do Tribunal de Recursos no decreto presidencial atur critério legal. Ita bot bela explica base legal ruma. Lá parte constitucional de que o Presidente da República marca poder atuhili Presidente do Supremo Tribunal de Recursos, Supremo Tribunal de Justiça, mas o enhira Seidau que é Presidente do Tribunal de Justiça também está o Lawrence Seidau que é
Sema que halo ela função ni deve Tribunal Supremo ni competência nema que Tribunal de Recurso. Agora, ita ni a Constituição de cada presidente, mas que a competência a hili presidente do Tribunal de Recurso, mas tem que hili juiz ida nebe que turona e Tribunal de Recurso nem. Agora presidente da República la halo buat neida. Ni Rona Dune ma barbara, Rona Dune tamba política, mas bem quando hili né, la hili tuir Constituição, hili fala tuir lei fone né inconstitucional. Lei fone devia ser de cada Tribunal de Recurso, tem que hili, husi, juiz sira nebe que turona e Tribunal de Recurso. Nema que bele hili sira ida para Tribunal de Recurso, presidente do Tribunal de Recurso. Laos ba hili fala nara selu kida. Agora nema que a Rona fala de cada ida be senhor presidente da República não mais né. Nem mais Laos incompetente, lá é mais competente. É mais juiz tiona e Baucau, juiz tiona e Dili, juiz coordenador do Tribunal de Judicial Dili, né? Agora, mas bem, mas de fala que nem segunda classe ela, mas bem segunda classe nem cariculo. Agora nem tiona tempo suficiente, competência suficiente a tu saiona primeira classe. Mas bem na Laos laturi é Tribunal de Recurso. A tu hili para presidente do Tribunal de Recurso tem que tur uluk anesan juízes e Tribunal de Recurso. E de nema que o Dr. Ramos Horta lá alone. Agora fertilizar de anato hatama fale fiscalização abstrata, Laos abstrata, tem que ser fiscalização concreta. Concreta né tamba hili ema né ema moris ema de tur ela né ema e neba né. Agora a tu colhe fale buatira haksoit uituan mas a tu halo revisão ba órgão judiciário né a noin ita devia ser halo ulu revisão ba itania Constituição. Lia fuansira competência sira nebe que atribui ba Tribunal Internacional ba organizações internacionais na sai hutu osin. Mas bem, cari presidente hakar para bela continua halo reforma e a âmbito né e a tendência tem halo ulu talai revisão ba Constituição, mas que bela halo reforma ou reformula justiça né. Se tá la halo Constituição ou la bela altera fale lei date enquanto la altera com previsão da Constituição com a lei né. Doutor Rave, o insight about com o equilíbrio atual entre poder executivo e legislativo no judiciário Timor-Leste. Itabot se harei dane o insight. Tabrimo o haudihan. Ita tenta to compreender a Constituição da República. Ita na Constituição culiadei Supremo Tribunal de Justiça e tribunais judiciais. Constituição dela tem na área do Tribunal de Recurso. Tem Tribunal Supremo Tribunal de Justiça e tribunais judiciais. Depois remete para lei. Lei ne Parlamento Macalo. Constituição ne assim lei constituinte Macalo ni maregale. Órgão rua nara diferente. Competência Assembleia Constituinte Macalo Constituição. Política nu também da Constituição. La lei não tem nada ita. La lei não diz mas lo que dá lá dia. Podia na altura ni a Constituição ni mas escolher claro que das. Também e hoje a lei 124 ni dia atubele hili. Ba Supremo Tribunal de Justiça tem que nia juiz conselheiro. E a Constituição. Agora atu hili se ba Supremo Tribunal de Recurso Constituição la kulia fali. Justifica a lei. Não escala. Justifica a lei. É não é. Nia remete, reserva, bacrai. Kata for competência legislação ba órgão nebe mak povo hili. Ihane mak entre partido e o partido selu sira ni política ni lahanesan. Lei tabu ne mo lei ne produto da política. Então, tu hareba a Constituição, mas a lei número 25 não é moço. Regula leba.
Lei moço depois 21 ou 22 halo alteração, fui halo que fali alteração. E evolução da lei, né? Ita concorda para depois ser a solução ida para nomeação presidente foi, né? Bom, agora se presidente da República hili la tuir lei, nem ita bolo dian acto ilegal. Se presidente ia competência constitucional, halusam ita diangkat nia acto político nem constitucional. Los kala, imaneira nem. Também ita tenta tu interpreta. Agora, o doutor Tilma Cunidelos, ita labo constituição, ita bog mak lei. Agora ita ba mak lei ne, se lei ni kuliah lusa, lei ni altera a norma constitucional kalai. Altera o presidente do Supremo Tribunal de Justiça ne bel hilio se nebe. Lei ni la kuliah da. Lei deve foi tiralo 2021, 22, lei ni mantém. Alteração lei ni muda desde maka buat balo ida badai. Aneme ma bolo dia politika los kalai. Ita lebel dia politização ni politika governo idania, parlamento idania. Política. Também o doutor Tilma kuliah claro, partido ser ne povo hili atu bahalo política, laus atu ba discutir fali tu numano ka ha feu ka ankoto é para halo política. Também ia faculdade de direito ia matéria ne é ma bolo dia política do direito. Política hukum ni maksaida, matéria na imbara de política hukum ni orientação política ida mak líder ida político ida hukum ida halo atu muda. Então quer dizer Hariba pitania nini constituição ita la halo to agora será o halo revisão. Tinan ruan ul resino lolos de tinanembel halo ita la bo. Agora foi ne parlamento se dá o halo revisão da constituição. Ne bo que ela mak lei ne be mak yena bantau. Lei ne produto política. Lei ne mak halo nessa ne. Então se mak halo lei se PST magbahalo lei, labeli também ela acima o mandato do halo lei, los kala. Quando muito ni colia, ni contribui, ni discute, ni critica, mas nia povo la fo competência ato halo acto legislativo. Mas bem nia belo halo comentário, ne direito do cidadão. Agora, partido será o halo lei, ne partido ne bem povo vota basira. Então ia competência ato halo leis. Agora, o doutor Tilma Cunidelos agora precisa de lei nem no constitucional calai. Alteração lei nem constitucional calai. Então, bafali, halo fiscalização abstrata depois tribunal magtesi. Baseia na fatima constituição. Lei da foi parlamento halo nem halo no sa. Então, fokus para órgão judiciário de meva asliu. Neste caso, Supremo Tribunal Justiça mas tem regra serem. Hakaronos doutor Tilma clarificação lá. Quando a alteração lei constitucional calai. La os constitucional também la altera a Constituição. Quando ita la altera a Constituição, lei deve hili presidente do Tribunal de Recursos, né? Tem que tuir Constituição. Presidente, e debate hili ba presidente do Tribunal de Recursos, né? Tem que turona aí Conselho Legislativo, né? Nessa andar, doutor Avelino de Ancata conselheiro, cata que seria turona e Tribunal de Recursos. Tu é artigo 164, né? Enquanto se dá o que é Supremo Tribunal de Justiça, sem macahalo ela competência para Tribunal de Justiça, né? Mas Tribunal de Recursos. Agora, ato hili presidente, ida sai presidente do Tribunal de Recursos, tem que turona e Tribunal de Recursos, né? Nessa conselheiro. Agora, presidente da República, hili fala ida nebeca, juiz tiona ia balcão, juiz tiona ia dil, 20 anos de juiz tiona profissão, mas vela autoria, conselho, nessa presidente, nessa conselheiro para o Tribunal de Recursos. Doutor Avelino ulu kita mais o princípio da reposição ordem democrática. Nebe hare com a Constituição nebe antes ne o governo inconstitucional tudo na expectativa. E te luta macas bem né. Agora governação ir agora. Ni hare com a o insama que reforma a justiça. Saída maxala, saída me te precisa haria. Pronto, tá bem vou rian calai. Revisão, a reforma, pronto. E musa na ni política ida. Por exemplo, agora foi exemplo fale. Se hau bagmanan, por exemplo, se PST bagmanan,
Há uma política para reforma judiciária, que a revisão é diferente. Desde que há contra a Constituição. Desde que política la viola a Constituição. Há uma boa artigo 124. Ne norma claro ele vai. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem que fosse juiz conselheiro. Ne claro, ne laos norma abstratona, ne norma ne claro los. Lá é vazio de normas, claro. Agora, Tribunal de Recurso e a Constituição lá diz. E a lei que ita regulamento, ita a lei. Então, badai de selo que seria não é diferente. Nema lei né produto da política. Agora, fila da questão ainda o invito coloca. Lei da foi altera a fulan liubane fulan kotu fulan nem liubane nia introduz de norma especial ida. Também ni hari katak. Supremo Tribunal de Justiça sidau estabelecido atau halau ni kenar. Também o Tribunal Recurso mas durante ni halau ele kenar Supremo Tribunal da Justiça enquanto matéria ni liga com competência Supremo Tribunal de Justiça. Nós falamos matérias, eleições, matéria constitucional, matéria fiscal, nem vai Supremo Tribunal de Justiça. Então, competência é como Supremo Tribunal se dá o guia 20 anos. Nós falamos bolo juiz desembargador, Supremo Tribunal de Justiça, nem o juiz conselheiro. E Maria, então, hoje nem o parlamento altera a lei a tubele for celeridade. Ato nem também introduz norma especial. Norma especial, lebe dihan, enquanto não é necessidade estabelecido, mas o presidente do tribunal eleito ou nomeado presidente desde que tinha 20 anos de atividade nessa juiz. Então, pergunta agora ita husu. Se quer a norma ida né, agora ita precisa husu. Doutor juiz Carmona, presidente Tribunal de Recursos agora ia 20 anos que lá. Se nomeia preenche ni 20 anos acto presidente legal. Mas se nomeia mas lá 20 anos, então nem ita foi beledia cada politização entre aspas cari. Agora, itareba lei. Agora, problema magre se ita la concorda, o doutor Tilma diz, ita ba lei. Ita tem russo fiscalização norma tuir que la tuir constituição. Yeah. Parlamento ia que la competência atu altera a lei. Ia que lá. Yeah. Política nebe magbe parlamento halo inclui a lei ni competência que lá. Se ela ia mas kita foi dia gata ou la competência mas ou bahalo buat nebe mag ou laos canar união. Yeah. Agora, ita kuliah com a politização setor justiça e ameaça impacto que lá para Timor-Leste, assunto não pertinente los. Agora, e o oitavo governo, desculpe não governo, forma comissão ida para reforma justiça. O insama que te belharei impacto sir agora, não garante a belharia para futuro. Em primeiro lugar, halo deite buat intervalo anida buat 20 anos, né? 20 anos na Constituição lá até 20 anos, sida. Até direito kata juiz sira nebe que turone Tribunal de Recurso, maka bela nomeia, sira para conselheiro, né? Bela nomeia entre sira ida para presidente do Tribunal de Recurso. Agora 20 anos, né, cara que a lei né, maka ilegal, também inconstitucional, a tua Constituição, né? Ida nem inconstitucional, laws ilegal, inconstitucional, inconstitucional é bela lei, cara. Tua matéria Constituição né, tem que halulo que revisão para a Constituição, la halva revisão para a Constituição, vai introduzir vale regra ida ne vê que la concorda com a Constituição né, la vele. Pronto. Agora ita bota minha pergunta né, quando a doutora ida be bahalo be reforma judiciária né, ne hili uluk mas sira ne vê que a tubaturi instituição ne deve escola judiciária né. Agora, escola judiciária, né, mas que tem que reforma o que ainda não vai, né, regra siri não vai, né, competência siri não vai, né, a tua em saída. Agora, a Rona e a televisão, de que o doutor presidente da República, ele tem exoneração, ba doutor ida nebe que halo duni, minha formação ni a Coimbra. O José doutor Maria Alcatiri.
Agora ainda nene carik política. Nema cabelo interpretação né política o senhor presidente da República de arrancata politização judiciária mas que ele fala é mané para falar renova. Mas doutora nem impacto irá. Impacto irá. Mas doutora. Mas aproveitamos ida né para pelar o esclarecimento clean. Se o governo atual dulu ba reformas do setor justiça nian, tu ita bot nian noi nessa missão ida kata que falhanço ka fraqueza ser no be ita precisa tua dia sistema lá a fraqueza ida tamba doutora deve Lobato né ele é malo né be que estudantes da faculdade de direito e do faculdade de direito e Timor se da faculdade de direito e Timor né ele se né be que notas as né a tu estuda e a Portugal. Quando se refila mais Timor, a reforma judiciária, né, tem que reforma judiciária, né, tem que a formação nida, né, que concorda com leis internacionais ou universidade sira internacional sira nian. La bela ita halo buatida né, que a universidade sira a Indonésia, que a Malásia sira mana la fiat. Ita abang bairua ita sei tamba ASEAN, ita agora ita membro ela ba comissão países de CPLP agora e tem que ser organização ser nem bela loss ela mas BM ida para sai juiz e Timor né tem que tuir e tem a Constituição e lei ida ne be cato hili é uma presidente né tem que tuir lei ser ne be que prevê a Constituição se ela hili então reforma ida be fratelense ato halo né caric loss mas be inspeção a inspeção da judiciária, o tribunal judiciário né, lá os abstrato, concreto. Agora agora se como hatama tiona Ministério Público e tem então Ministério Público arquivo buat neka aruca bat tribunal atual julgamento. Yeah. E terrona a explicação de Dr. Tillman, né atu loquemos anoi ba politização sira, ne betare kata sistema Castor justiça itinerante precisa ter os recursos humanos para depois reforço nível hadia batina naruk turmai. Ora, doutor Avelino, governação atual a cara halo reforma ba setor justiça, carik lá politização. Não significa que o governo considera que o governo anterior falha, que permite problema sério em setor justiça. Seria um problema lolos nebe a cara para hadia. Nem hadia né. Ita Tina 55 ke ba eleição, lola? Ya não é? Ba eleição ni partido ni memang manan, mai honi politika ni memang lah nesa hoi dahulu. Se hanesa bahari partido barbara halu saida. Lola. Bahalo eleição at halu saida. Demokrasia ba ita ne? Sekali. Ita bo constituição ni tem tuir ni norma, tem memang aturan na depa. Mas alteração da lei ne competência parlamento ninia kata competência partido ne bem que a maioria parlamentar nia cara muda lei desde que lei deve ni halo la bele halai saiosi normas constitucionais ni halai sai makbolo dia lei ni constitucional mas ni halo se norma constituição remete ela bania atu regulamenta. How foi exemplo para pegar mas ita se dá atenção. Artigo 2. Constituição RTL. Nebene de ansene. Estado reconhece, não valoriza normas, usos e costumes. Escala. Desde que la viola Constituição ou legislação de bem trata matéria né. Mas remete ba órgão legislativo macalo. Irane obriga partido ne mana mai ni mai honi política, escala. Ni mai honi ni política. Ni interpreta saída ba contradiz a Constituição. Ni tem halo lei. Constituição ni reconhece e não valoriza normas. Normas ne o kune bem que ateona. Usos e costumes. Bahasa kari dia kebiasaan. Buat bem tem hábito. Então, imagine, ni remete, ni husik parlamento batu halo,
para hakara muda karimus bel muda la lais kan tamu atu muda constituição ni clear também uma política que deve remete ni hanesamos sistema judiciário ni remete então partido da debe agora mana uku ni mai ni hare kata buat de lado loskala lado adequado cari lado responde cari também ni muda por exemplo quando ni muda di artigo 77, ni que 6, haula do memoriza. Número 1 ou 2. Nebe dihan, quando lei aprova ona, e tempo 24 meses ni laran, tem que hariona Supremo Tribunal de Justiça. Número 2, quando lei aprova ona, e 24 meses, tem que hariona Tribunal de Recursos. Para depois, bele, juiz, agora ia Tribunal de Recursos, bele, concorre, vai, não vai. Também vai tu concorre, não vai. Então, normalmente mesmo olá revogamos, normalmente lá é sentido, não estamos ali o ter 24 meses. Na escola. 2021, 22, agora 25, ali o doutor lá instala Supremo Tribunal de Justiça. Agora, lei ne muda. Então, quando o parlamento altera a lei, ne competência legislativa, é uma bola de opção legislativa. Desde que o doutor Telma falou real desde que lei ne não ama a Constituição. Então, teoria Hans Kelsen, hierarquia da lei. O halo lei la bele contraria. Agora, se cari balu la concorda. Los calai. Ho lei ne. Los calai ba tribunal. Atu decide angada lei da lei ne constitucional ga la constitucional. Ni halo tuir Constituição ga ni halai se Constituição. Heima tribunal maktesi. E nem me tahu sikela processo. Se tribunal tu tesi magiteria lá, olha betesilia. Nem magbolo interferência órgão ainda vai falar órgão sercelo. Mas se tribunal tesilia, decisão sai mais magadia, e tá lá ne politiza, lá bele, los cale, tá uma competência. A não ser tesilia ali, ni manda para de lá, la los. Nem magbolo interferência. E hakarmos ronos Dr. Manuel Tilman, governo atual declara una kata governo hakar halo reforma bastor justiça nia. Mas be tuiri tabot ni hanoi idane haturu kata itan sistema justiça nia sai fraco, também interesse política, no o insama que bele restaura fala independência ou confiança pública união. Bahau laos também política que Laos também competência, mas vai também confusão balo nebe que o Ministério Público, que o juiz Sira, que o Seira Navane, confusão judicial, quando há processos judiciais, também o nebe competência Sira, o se liou se advogado Sira, confusão né, o processos declarativos, processos executivos, o nebe la Laos e a confusão barak mais né, how o escritório, how tem que resolver quase todos os dias. Buat ide selo que embargo de obra nova. Embargo de obra nova né, ema sema cabelo halo embargo de obra nova. Ema ne ve que naim barai né. Laos ida be de angkat how naim barai tamba how ne abon ran naim teona barai. Então ni abon né kali duni nara ni terras de propriedades. Mas be oani deve obe oani deve de angkat que ni naim barai né. Se dá o calo buatira na habilitação de herdeiros. Habilitação de herdeiros, né? De herdeiros seria legítimo, ato sucede, ni abone, ne leia, né? Né? Quando ita nessa né? Juiz balumos, quando decide, né? Lá tuir buat né ida. Regra né constitucional, regra né processual, regra né tuir código penal. Quando está código para processual, não é nem que está tendo que código de processos penal, law civil. Agora, quando está fala civil, né? Quando matéria civil. E da nema que o em Loran how dihankatak buat dala barak atau hal reforma judiciária, né? O Rona Dune, doutora Lúcia Lobato, com ali televisão, buat tudo. Pronto, né? Hili é manain kalhat atau sida hat nulo dan sana haruko ba Portugal por hal formação basira e quando pira mais tu concorda que nem meio zida lá nem meio zida para tu cria be competência né agora competência ida mas que Lúcia Lobato ne hatene que doutor Maria Oani deve
licenciado Rússi Coimbra, é competente do Unia contribuir mais para a reforma judiciária. Muito obrigado. E Toia Clara, bem-vindo para o doutor Alexandre Cortrial, no constitucionalista. E pronto, tirar done, queria também convite na muito como na Eurodor Rua. Toia Clara, mas a cara florifila atau na fatne det, ba assunto em cala, mas a politização da justiça e a ameaça no impacto para Timor-Leste. Nema que hoje o doutor na Rua discute ela e a carmos a torrona e tem opinião ba assunto sira né, nebe pertinente mos a carrona os acadêmicos sira, mas o insama que itahare com a Constituição ordetel garante independência, órgão judiciário nian no garante de implementa e a prática no itinere horas ne dadang tone nebe. Obrigado, boa noite. Assim, a questão do tribunal, é claro, tem que independência, imparcialidade. Agora depende do juiz, porque o tribunal é que leva dúvida, né? E talvez a pessoa, vai desempenhar a função. Agora, durante 23 anos, o tribunal lá é aquela. Lá é o problema, é a promoção, é a capacitação, será sai carreira, balutou na primeira classe, segunda classe. Será, além de ser relacionado no trabalho profissional, seremos tuir habitar, né? E deve mudar a capacitação, né? Lá. Agora, se duvida se a imparcialidade, depende do caso. Durante o Tribunal Halal e Justiça, lamentação de tuan ia quando tahu Tribunal Cerna é uma politiza. Ini me tahu, também justiça halal. Tribunal ini kan independência imparcial, ni joga para justiça. Não é transparência, contabilidade, bacerna ni responsabilidade ba decisões, hanya semua responsabilidade ba niaan. E responsabiliza a lei na Constituição. Portanto, a lei é intervenção. E a cara que não é agora nem permanente. Agora, e a público depende da apreciação. Porque a justiça não é balo, sente que é desfavorecido, nem comentário, né? Balo, mas sente justo, não favorece a não é normal em país, mas quanto mais o país foi moris, né? Isso é lamento não. Portanto, agora ainda nem que acontece aqui, academicamente agora que temos a respeitar ser serviço porque durante esse contribui ao Estado, quer organização judiciária, quer magistratura judicial, Ministério Público, nós somos defensoria pública, advogados, ser contribui, nem com justiça lá, né? Então, a minha pergunta mais ou menos saída me kita bota cara atinge, quando a público. Yeah. Agora, itare com a realidade, hoje muito apresentação que botou lá o dia aquela sobre a setor justiça. Agora, no governo e âmbito ida nebe sira forma, uma comissão ida para reforma justiça. Sair mas sai causa, sair mas sai problema no lacuna para depois ita precisa atual reformação na raça. Bem, a estrutura são o tribunal que nem a botira be Conselho Magistratura Judicial. Sirene que tem que periodicamente falar a avaliação do juiz Sirene. Outro é a Comissão Ministério Público, né? Então Sirene que tem que funcionar uma casa. Há tudo para público que tem que ser a qualidade para avaliar o juiz Sirene, procurador. Então, o mecanismo é claro, rotona. Anda, e tanto sala kan juiz ida de, né, la bela. Também nem o processo nada, como nem a reta carreira, né? Nós somos advogados. Nós somos defensoria pública. Se ali o processo não é processo não mais, né? E aconselho, né? Então, se botar uma na sala que não é normal, mas bem, tem que arreglar em abot na saída. Agora, o governo deteta, o governo atual, né? O governo novo, deteta que tem fracasso. Fracasso ele se começa a reconstruir. Talvez questão da língua, nem mais tirar com a barra para Portugal. Programa do Dr. Luciano. Depois, a falta de juízes qualificados. E uma lei que se há mudança para a contratação de juízes internacionais.
a lei não aprovada no Parlamento. E se ralo para tamatan quantidade de juízes, procuradores, se ralo na questão do recrutamento, parece que há 45 magistrados, né? 15 para advogados, 15 para Ministério Público, 15 para juízes. Então, o processo não é lá, nem governo político, governo novo, né? Então, isso é mudança radical, velho, porque o processo de desenvolvimento tem que ler as etapas, plano, tudo. É tudo a cara que lá, né? Lá não é né? Mehi. Ita mehi bela, mas tem que ita hare husi forma o caráter sir nebe kal transformação ba recurso humano. Mas be ne dalang ida. Por exemplo, timuruan sira nebe ho base lei ba escola em Portugal para exercê-lo. Agora, o insama ka lei ne rasi nebe dala rumah e a política ser sempre atete katak ne inconstitucional, ne latuir lei ne hotu. Mas por análise acadêmica unian ba situação atual, sair los sai causa mas kita precisa tu bele halo reforma ne rasi. Ok, constitucionalmente a oregan ne. Ita se atavalia tribunal, ne kan ia lei organização judiciária. Tu lei constitucional judiciária ne que aprova ne parlamento. Ne, e parlamento ne será aprova já. Kan buat ne ia proposta o será o cinema que será halo bane. Tem que debater trâmites parlamento união que utiliza regimento. Se não ia uma aprovação, ia proposta, debate plenário, depois a tumba comissão especializada, depois ia aparecer para o mais plenário, depois mais vota final global, se liu nem leu na se atu constitucionalmente mas que não garante regime trâmite regimentais do parlamento não se lei ne constitucional que lá é trâmite regimentais mas então se liu se faz ainda neona e agora que não tem 5 partidos e a parlamento. Então 5 partidos tem que usar mal o constitucional que lá se irá um debate. Lá você é mexer selo. Então público nem queria halo comentário, mas se irá lá você tu decide com a questões legislativas. Então se liu plenário, se tem trâmite, vai a votação global final passa, depois retorna na aprovação, depois loriba promulgação e sai na publicação em Jornal República, nem lei. A lei é para halau atua. Nebita tu dia salah IMA ida emarua itu lebih lestera. Tambah Ministério Judiciário aplica a lei organização judiciária. Se, por exemplo, nomeação, animações foi acontece da presidente halau em termos constitucional. Ora tamo to presidente halau ne função sira. E argumento balo, statement balo do presidente da República ne amos até kata setor justiça e politização. Não é ia biba para depois bela halo reforma. Mas mesmo itarei não isso. Reforma não depende do governo. Também se mata halo reforma executivo, né? Agora, mas tem que ler hoje a questão do legislativo. O legislador tem que aprovar a reforma, né? Política reforma o governo não halo dá. Agora era fase bara tu irá uma observação antes mais acadêmica. Bocona. Bok e bater como salau. Então, se italiano reforma, né? Buat nem hotot se liu a decisão a legisladora se aprova uma sai mais lei executiva para implementar implementar então lei organização judiciária né então reforma tem lá no metro né lá atu halo reforma fora de lá bele então portanto juiz né halo não sa ser né tá na lei da organização judiciária pronto evolução da lei sira íamos viva para depois a reforma mas doutor Tilman ita ia comissão fiscalização do setor justiça un sama kita hare ho eficácia para depois ho de hanesa admissão ira kata hadia falhanço sira at nebele hare fraqueza sira ho sério para depois haria se justiça ida dia que na rain falhanço ida especial concreto agora atual nem maca ida acto ida presidente da República halo nem Presidente da República devia ser tuir artigo 3, número 3, artigo 124, neve que de o presidente do Supremo Tribunal de Justiça é nomeado para um mandato de 4 anos pelo Presidente da República dentre os juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Só que Itaú Hinloran, lá é presidente, lá é Tribunal de Justiça, lá é membro do Tribunal de Justiça. Mas bem, artigo 164
e número 2, né, até a instalação do Tribunal Supremo de Justiça, todos os poderes atribuídos pela Constituição a este tribunal são exercidos pela instância máxima da organização judiciária. Instância máxima da organização judiciária, né, Tribunal de Recurso, né? Agora, Presidente da República, agora, Halo da Dauk, né? La Hili, Lui, Liu, Rossi e Daneida. Doutor Ravi, te concorda? Há uma explicação naquela. Explica que artigo de doutor Tilmalene Los, Secari, Supremo Tribunal de Justiça estabelecido onde presidente atu hili, presidente do Supremo Tribunal de Justiça né, tem que hili entre ser juiz conselheiro né. Mas organização de cidadão guia, nada não guia, mas cidadão estabelecido. Agora, lei ne remete fali kata também o teme Supremo Tribunal de Justiça e tribunais judiciais. A nema bloque fali da alan, rodeia moço lei da número 25. Lei nema que regula, usa usa nema que agora o Tribunal de Recursos vai ser mais. Então, lei da moço número 25 né, atualona organização do sistema judiciário com funcionamento, né lei. Então, lei do Parlamento halo em 2021 né, lei né, hanessa ohin, e da temitana tuir Constituição. Da Constituição foi que bit ba Parlamento atual lei com a se organização do sistema judiciário ou aprova servir estatutos nem lei macalo. Agora lei da beta se halo em 2021 depois revê 22 de maga haturona mecanismos organização botototo nega política ida hosi partido debe bagulukun ni hakara di halu umane halu nusa umane airi hira umane quarto hira ni halu sanelos kalen ni visão ni hakara cria modelo então no governo mai hare kari pronto lei dia ni lacunas balu basini mahalo alteração balei ne mas intenção ni atu bele começa duro no processo ni para depois bele a instalação do Supremo Tribunal de Justiça. Agora, e a lei que com o Tribunal Recurso nem lei nem é bateme. O doutor Tilma colhe claro de o presidente do Tribunal de Recurso é eleito entre Sira maquili malu. Foi maga presidente do Supremo Tribunal de Justiça mas foi posse. Lá os presidente da República mas foi posse. Quando eu era presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ninguém canarida mas foi posse presidente do Tribunal de Recurso. Mas como se dá o guia, então artigo 164 nem diz, halau canar, a interpretação de halau canar, lembra presidente nomeia não for posse presidente do Tribunal de Recurso, que hasa ulo halau terra. Agora, interbot me pergunta, a alteração de lei foi icos liune, los calai. Nema é babolo dia, o real teve lei nem política. Povo hili itaba hukum, itaba itade politik lah hanesa ho ida uluk. Itakar muda itakar hadiah itu muda buat balu. Ata menema hare ba mamu kene ba ini lai nema dia kata alternative validate, né? Hatama norma especial. Hatama ia disposições transitórias nem norma especial. Deve dia kata enquanto se dá o que não nem maka presidente do Tribunal de Recurso, Supremo Tribunal de Justiça, né? Presidente ele foi posse, Russi, juiz de Bema, que liona 20 anos. Nós calenia tal e debate. Então, quer dizer, problema, hoje então, questão limitado discutir, mas né, alteração lei, né? Los calai. Hilai. Órgão de Bema, altera lei, né? E a competência calai. Resposta e a competência, los calai. Parlamento e a competência legislativa altera a lei, né? E lá discute. Segundo, alteração lei, né? Tuir Constituição. E daí pau, né? Nós queremos ser bacana. Nessa Constituição federal, nós queremos bancadas parlamentares ou instituições balu pelo uso fiscalização abstrata da constitucionalidade. A torreca alteração lei, né? Los. Se alteração lei, né? Tribunal
Supremo Tribunal de Justiça diangkata lei ne viola itu a norma constitucional, lei ne bahasa kari dia batal demi hukum, lei ne lavale. Mas se lei de tribunal de lei de los, então nomeação do presidente halo doutor Carmona ne los. Agora ele tem decisão tribunal. Mas o doutor Tilma dia, ita la bele ba husu fal fiscalização abstrata ba acto presidente. Acto presidente ne, claro, concreto, hili é maida. Agora norma de presidente baseia ba ne lei de bema foi alterada. Então questão ne lei ne lei ne não constitucional, que é constitucional. Cada hal tuir constituição. Se não nem tita ba fal lei sira be lei de nemos itare, por exemplo, o doutor Tilman teme de tinan. Constituição la teme tinan, mas lei be halo de 2021 ita teme atubele sai juiz tem 8 anos, tem 15 anos, nem medidas políticas de mesma que político sir hatama. Tamba constituição foco competência ba atu halo normas, atu halo lei. Ba academista e contexto nação democrático nessa Timor-Leste, o sama que tem que implementa mecanismo check and balance entre poder judicial e poder política. Bem, agora hal separação para poder rua, né? Tribunal ni kenal los sama ke judiciário, né? Então, mola katona ba tem que lei ne já é política, né? Também chama de determinar lei são os políticos no parlamento. E eles já têm aquela competência de decidir. Então, Carmona, a questão do Carmona, que é muito confuso, o doutor Carmona, né? Ele é confuso porque nem é nomeado para presidente de recursos. Tribunal de Recursos, aliás. Presidente do Tribunal de Recursos não tem nada a ver ainda com o Supremo. O Supremo ainda não instalou. Agora a capacidade, a qualidade, a competência do nono governo para instalar o problema resolvido. Então ele questiona, fala, "Nia, tu merangkap." Merangkap não é o problema dele. Não merangkap. Nia recursos. Agora é obrigado o governo, o Estado, a criar o Tribunal de Recursos com os seus requisitos. Nem me concordo ao doutor Munido, kata o presidente tem que ver, né? Quando filhos não vai. Para os recursos, itu se questiona a vela, porque nem é para Tribunal de Recursos. Agora, enquanto ainda não, nem me queria de arrancar, né? Agora cria uma Tribunal Supremo, porque já há 23 anos já tem isto para a criar polêmica, criar. Temos condições, temos dinheiro, temos recursos humanos, por que tem que atrasar muito? Não é culpa de quem? Não é culpa do povo. Cria o Tribunal Supremo, monta a instalação, cada qual funciona e lá é problema não é. Se ita questiona, fale o doutor Afonso, la bela também será. Nia lui tuir trâmites constitucionais, lei para bato o Tribunal Supremo, 20 anos de experiência, nia qualidade não vai, mesmo que nia se uma classe, mas a experiência em si próprio nia mostra que há 20 anos. O qualidade de recursos humanos ela tem nia mestrado, nem tem conta. Depois nia serviço ia Senado procurador, 20 anos, nia serviço antes de juiz, tem experiência barata. Então, a hora que tu bota tudo lá loja, né? E te cara com todo o coro público, Estado, cidadão, halo sabe ele cria o Tribunal Supremo, nem para acabar com essa polêmica. Nesse problema nem é requisito próprio, e na banca deixam os juízes do Tribunal Supremo, né? Compõem membros, Ministério Público entra e os juristas reconhecidos de grande mérito, tá, mas nem com sua mulher. Itla bahay na ba dito ba urus pala buat cel-cel. Nema itare dia kata sema kelas satisfeito buatnya kerja ke sira combina buat tirabe. O doutor Tilman Lene. Não, a posição do Carmona tem diferente, não tem nada a ver com o presidente. Ainda não instalou. Agora estava questionando o presidente supremo, presidente por quê? Pronto. É acadêmico Maharé. Não é para ser polêmica. Exatamente. Hoje, doutor, você Tilman questiona uma casa com ele, né? Por favor, então me explica. Uma casa, mas 20 anos, né? 20 anos nem Constituição la coalida. 20 anos nem lei, nem maca coalia. Mas a ainda nem maca politização, a tu tal é uma ruma, o CNRT, a Tribunal de Recursos, né? A tu controla o tribunal, né? E de nem maca ita contesta e público mos contesta de ancata. La bela tal fale ema partido CNRT, né? Para fale tribunal, órgão de soberania, a tu controla judiciário, né? A controla tribunais sira, também de ancata ema nene, 20 anos zona, mas
mas que minha ama é uma partido ininian. Agora, a nessa não, doutor Avelino hoje até te dá o que não vai né, logo dá né luan, cada partido ida, bela decisão minha política né, cria lei ida né que controla a Marcelo que a bela também ainda vai, mas tem que ser partido CNRTD. Também que é uma vara que contesta né. Tem que ser lá os partidos CNRT, então convida a internacional ser, ela concorda ainda bem, juízes internacionais, procuradores internacionais, mas Doutor Alexandre, ita concorda a explicação do jurista Dr. Manuel Tilma, a intervenção ba argumento ainda apresenta quando o presidente do tribunal foi Nerassi Carmona. Juízes internacionais era? Não, quando a boa tira 20 anos, né? 20 anos, né? Constituição, ela colhe 20 anos de experiência ida. 20 anos de experiência de ser né? Bele partido CNRT, que partido PST, que partido Cota, que bele Hili, ida, né? Tamba 20 anos, ni hatama de ni ema raça militante ida, ba fale controla órgão judiciário ida nela. Mas o rei juiz era agora italiano, né? A maioria nem 20 anos, porque foram nomeados pelo UNTAED. Nem na verdade, para nem. Ela ignora. Então, todo barulho, mas se uma classe primeira classe. Mas elas foram todos nomeados no tempo do Sérgio Ribeiro de Melo. Haribat nem. Portanto, a experiência trabalha dúvida falseira. Quer, por exemplo, o Carmona, quer o Deolindo dos Santos, Ana Tércia Guzmão, esse ida novo, né, o Carvalho, tudo nomearam naquela altura. Portanto, sedikit banyak itu yang Hanoi contente porque se são experiências e estão sempre constantemente no tribunal, coisas que a gente não pode ignorar, né? Então, se tem 20 anos já não é normal, se lá der, mas normal porque elas têm a mesma experiência. Agora, eu quero ter uma coisa de juízes internacionais. E juízes internacionais, elas vieram, né? E foram apenas, se chegaram cá, foram contratados, mas de um determinado tempo. Katakan mais ou menos 6 horas. É normal, isso é tudo transitório. Internacional não vai independência soberana do inglês, isso é transitório. Usa mais transição. Hanesan, isso se dá usa transitório. Na política, ela depende do governo, mas academicamente, ela aceita contratação provisória mais de juízes internacionais. Mesmo que o Dr. Manuel Tilman tem nacionalidade, tem que questionar. Sim, a gente, enquanto não tiver com categoria de guerra, a gente vai consolidar o nosso tribunal com uma das maneiras é contratar os internacionais de experiências. Tudo é para o progresso. Aí tem que optimista, né? Agora, se italianos, né, lá é saída. Se o governo será, Itália pode ensinar, agora o governo será, né? Lá tinha sala. Para uma sala, durante nem o não nela alto. Se não era na sala outro, assim teria, né? Desculpa, o governo público lá tem. Lá que para foto não vai malu. Então, agora, né, contribui, a minha academia contribui para o melhoramento. Lá é espaço de o desenvolvimento. Como é que a melhor forma para desenvolver este país? É isto que a gente quer. Deixa ela criticar, né? Hatu, né? Não é mas marca passo, porque critica mal. Nem é que a gente haunia Hanoi, e assim a relevância, lacunas, né? Ita contrato de juiz internacional, mas com um determinado tempo. Contrato, por exemplo, 6 anos. Porque tem que promover uma itania contrariando ser sai. Nem agora halo treinamento, halo recrutamento para 45 magistrados. Então nem para ser enquanto 6 ser sai, depois halo promoção vai, né? Então mantém jogo, né? Tem que jogar bem. Também assim é que se bele hamate lacuna ser. Né? Yeah. E hakar mas Ronald fala do Dr. Avelino Coelho turiti no ponto de vista nebe diferente entre acadêmico sir nebe dehan movimento governo yang nebe constitucionalmente legítimo no praticante jurídico nebe hare nessa forma problema ida com a mesma politização. Agora, a situação ida nessa né, o setor político sira tem que comportar na labele atliutan ba público ni hare com a democracia nerasi que está de justiça. Bem, democracia ni one man one vote. Poder e povo bakfoba oba uku, escale. Tá bem, mas eleições periódicas. Agora, ao que lolit fila bakoto pitarita labele discute raimamo. Artigo 121. Constituição da República. Ni colher condeba juízes.
O eu tenho interna. Constituição ne remete. Ni dia sene a lei regula a organização judiciária e o estatuto dos magistrados judiciais. Constituição lá tal que das linhas que critérios. E o seria lei local é. Nem justiça lei mahalo. Escola. Depois o eu lei tem na bata, mas doutor Tilma tem me ela be. Supremo nem me tô entendendo para mato ato entender. Supremo Tribunal Justiça ne composto assim saída. Funcionamento no composição, artigo 125. Ni diangkata Supremo Tribunal Justiça ne composto por juízes de carreira. Los calai. Então, juiz de primeira instância temos juiz de carreira. La primeira classe, segunda juiz de carreira, ni juiz. Ni bele concorre a tu sai juiz conselheiro. Quando lo que vaga ou não concorre. Ni ida. Depois ni diante por juristas de reconhecido mérito. Magistrados do Ministério Público. Quer dizer, Cirebele. Timorés, pronto. Sim, Timorés. Pronto, então, nível concorre. Por exemplo, Ramos Bel concorre. Se há sempre de preenche critério como jurista, há Bel concorre. Doutor Tilma Bel concorre. Doutor Alice Bel concorre. Tama, lei de fodala. Se há lei bak hasaitia ida ne ida, por exemplo, há lei ba ida ne bak hasaitia de ngata lei hona, ane bak bolu viola a Constituição. Agora se ni tau ni teme hela. Agora, Constituição, lá dihan, juiz tem tina hira, tina walu, tina sanu, nem lá diha ida, nem matéria da lei. Lá os matéria ho magnitude constitucional, matéria lei nem a lei ne é uma diha caridia, se é bacucu nem nia política. Tá mané bagi a lei, você tem dia cada ato concorre para juiz da segunda classe, tem 8 anos, tem nem lei. Partido ida vai falar ni bele elimina tia. Até maneira como Supremo Tribunal de Justiça se dá o estabelecido, mas a legislação ainda foi alterada, foi ela dada critério de 20 anos. Para ele, presidente ele foi presidente do Supremo Tribunal de Recursos, halal canal do Supremo Tribunal de Justiça também matéria ne uma competência Supremo Tribunal ne uma bolo competência constitucional e eleitoral. Ita hadau malu votos hadau malu ita ba lá os Tribunal da primeira instância ita lá Tribunal do Recurso ita ba é Supremo Tribunal de Justiça. Hanessa partido será tubatuir. Resisto. Ba eleição validação de hoje Supremo Tribunal de Justiça. Apesar de presidente do Tribunal Recurso de Macalau Canal moça nesse presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pronto. E não é muito ela. Agora lei da foi ita agora discute foi uma muda né lei ne mos ela e artigo balu culia com o Tribunal de Recursos. Sempre que ele sai Tribunal juiz do Tribunal de Recurso. Qualquer juiz bele concorre. Não temos juiz será agora em Tribunal Recurso ne quando a lei de liga na instalação nem declara de a cara continua. Foi lo que vaga juiz do Supremo Tribunal a tu sai juiz conselheiro quando estabelecido no Supremo Tribunal, mas o presidente lá entre si ele faleceu, a nem bolo acto nem inconstitucional. Mas se dá o guia, los calai. Se dá o guia, também a lei ne, o eu tenho lei ne introduz norma especial e daí. Enquanto período de transição, né, se dá o estabelecido outro tribunal ne haldo dia, maca presidente Belo não peia uma ida de mais de 20 anos a tu sai presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Nem ida nem losela. Acto presidente nem acto político. Losela. Agora se ita questiona uma lei. Lei nem quieta lá do nem o doutor Tilma lei nem. Então fiscalização nem tem halai lei. Atualmente lei nem halo nem tuir constituição calai. Então tem o Supremo Tribunal de Justiça que te silia né. Hakarona fala se Dr. Manuel Tilma, e no momento icos ba tam pergunta né. Considera que o Supremo Tribunal de Justiça será o que estabelece desde a restauração e independência. A instituição da a ausência a fraco no sistema controle no equilíbrio etnico. Não sai né foi impacto para a legalidade de decisão importante se não be voto agora.
Fotito agora né, mas corre na aldeia da né. E tá agora né, a tu hili 140 e tal indivíduos, a tu vai estudar em Portugal, que estuda em Brasil, que é na Veira, a tu sai curso de direito. Também tem a lei, escola judiciária e Timor né, carica lá competente, a tu forma é mané. Mas bem nessa noite na aldeia da né, doutora Marini Neoane é uma competente. E doutora Lobato até tinha contribuído mais para a reforma judiciária. Né? Mas pecar que é uma político? Mas só discorda dele, mas que boa tira de 20 anos, né? 20 anos de experiência, né? E tal e lei, né? Atual saída. Lei, né? Cara, que tu controla, que que mané tem que ligar a minha partido. Também, né? Lá lia o Rússia é uma nara ainda, te liga a minha partido. E então, se a Bahrein, se a partido, nem 20 anos, lá e competente a sai presidente. E da nema, claro, devia ser o batido para tuir 20 anos, né? Devia ser tuir competência, nessa para advogado, ser mérito, de reconhecido mérito. Belém, nessa nede, mas lá, ela, agora tem que ser com 20 anos de experiência, né, cara? A nem visão né ato hili é uma partido nian também é uma outro contesta né agora pertencida a tama tem per inspeção ou bem controle judiciário abstrato né ato harei buat né judiciário dunia abstrato dunia kala bahau laos abstrato tem que ser concreto agora concreto que abstrato, viola a Constituição, que lá é nem ato presidente, né? Mas viola a Constituição. Ele fala do doutor Carmona, né? Lá li o recebe e da juiz do Tribunal de Justiça, né? Enquanto se dá o Tribunal de Recurso, as competências atribuídas ao Supremo Tribunal de Justiça serem competências serem exercidas pelo Tribunal de Recurso, né? Dona Barral ato hili né tem que hili é medida o Tribunal de Recurso laos hili é medida com 20 anos de experiência. Doutor Alexandre, no momento em que os meus tu responde perguntas né e tá rona explicação lubuquida você doutor Tilman agora tem análise em sa você tem parte constitucionalmente saída mas que implicação jurídica o Supremo Tribunal de Justiça ne será o que estabelece todo em loro no idane ha fraco estrutura de justiça na behatura na Constituição RTL? Lá ha fraco ida. Mas aquilo está em ordem. O Presidente da República, o Dr. Ramjorda, desempenha a sua função funcionalmente, baseando no artigo 86, a linha J, parece que não ele nomeia, para não pode haver que vacua, porque o Dr. Domingo, o Dr. Deolino Santos não pode continuar, porque já fez 2 mandatos. Agora, a questão do constitucional, se pode acontecer isto no Parlamento, porque elas, não sei, porque os políticos já aprovam, assim também como o doutor Carmona não tem culpa nenhuma, não podemos classificar que ela é constitucional ou não, porque ela é apenas um cidadão, quando o Estado precisa para ela contribuir, né, como o presidente do recursos, Tribunal de Recursos, ela aceita, como cidadão, ela coopera. Portanto, se falamos da constitucionalidade, isso tem a ver com os legisladores. Legisla mal ou legisla bem, tem 5 partidos aí a responsabilizar. Né? Nem tem que ter Carmona, o presidente da Bela Constitucional, nem de lá o tira. Agora, a questão de nomeação como Estado Judiciário, o Carmona é nomeado para 4 anos, uma coisa dessa, para o Tribunal de Recurso, não é o Tribunal Supremo. Então, também, e tinha que vir lá e a coisa a Hari, Tribunal Supremo, então surgem esses problemas. Balo interpreta os recursos, balo lá e a condição, carga do Supremo, carga do doutor Tilman Carga. Porque, do ponto de vista constitucional, o Supremo não é lógico, tem que nomear mesmo. Mas o que está agora, o Carmona não é desempenhar o Tribunal Supremo, ele desempenha o Tribunal de Recursos. Agora, coisas que ao lado acadêmico ao apoia um penting buat a reforma dunia kita tem que apoiar a reforma nene tambah seda desde que la viola né kita tem que concorrer kata langsung briga ya mah concorrer kata
o Afonso, doutor Afonso Carmona, ele preside como, ele foi nomeado como Tribunal de Recursos, chega. Essa coisa do Tribunal Supremo é uma coisa transitória, como ainda não existe, então ela desempenha provisoriamente. Mas lá está cada lá no abang kabairua governo do estado belah no inona. Bacara tuir be doutor Abelino até no artigo 121 os requisitos para serem juízes, assim também no artigo 127 também fala disso, que pessoas de carreira, juiz de carreira, quer dizer, normalmente a gente respeita o comissário, né, o mais alto. Elas vão para o Tribunal Supremo. Depois, um dos melhores, né, qualidade do Ministério Público pode acompanhar. A lei ainda disse que o Parlamento Nacional pode nomear. Isso já, o Parlamento nomear já é político, né, não é carreira. Portanto, são coisas que tem que analisar no seu amplo. E ainda tem mais, a lei disse que em outra ocasião tem lei para regular. Então, tudo aí está com os legisladores a legislar. Mas pessoas, por exemplo, a questão de se a cara de na Inhira, se a legisla para ema não recruta. É, né? Para mandato de quê? Mandato de, por exemplo, por haver 5 anos, por 7 anos. Então, a lei que determina. Não vai a condição lá de mandato Inhira. Tribunal Supremo não mandato Inhira. Lá até. Normalmente o Supremo, o que é que o Supremo julga? Pergunta mais, né? O que é que julga? Ele julga crimes comuns, é, né? E crimes que têm a ver com constitucional e eleições. Yeah. Nem funciona nem bem assim, né? Yeah. Então a lei complica bastante, né? Então quando sai o Supremo não está pronto. A não ser então Portugal. Portugal tem isso que a gente não cópia. Ela além do Tribunal Supremo, ela tem Tribunal Constitucional. Tem Tribunal Constitucional para julgar assuntos constitucionais e eleitorais. Já o Portugal existe. A gente, mas italiano como falta de recursos, sei, categoria Tribunal do Supremo é julgar todos os casos, incluindo assuntos constitucionais e eleitorais. Agora que está a questão de boa ser discussão no nosso dia para completar malo, e através foto também, né? As lamentações mais fratelinho, ok, e te respeita porque elas utiliza a questão que nomear tem que ser o juiz da carreira, o comissário, né? Entre elas, os quais são, portanto, Odolino dos Santos, que não pode, porque 2 mandatos, Ana Tércia Guzmão e Jacinta Correia, mas o outro é Duarte Tilma, que ele tem comissário. Mas agora não é questão a questão tem que separar isso com o Tribunal de Recursos. Portanto, o Tribunal de Recursos tem vantagem para, desde que ela tem 20 anos, desde que ela é segunda classe, eu penso a lei permite para ela poder desempenhar a função do presidente de recurso. Obrigado, muito obrigado. E a Carmas Rona, em momento em que os né, também foi a mensagem sabe Roma, per perito constitucional e a ausência do Supremo Tribunal de Justiça, né, lá fraco o sistema. Agora, se perspectiva política instituição, né, em ausência do Irolos, lá cria lacuna para poder política, também e domínio da justiça, né. Seriamente, ele foi ela a tudo ele toa em conclusão. Bem, boa noite. Tribunal aqui é hierarquia, los calan. Supremo Tribunal, mas e a Constituição ela tem Tribunal de Recursos, ela tem tribunais judiciais. Depois de também aqui na sala para onde está o recurso também, por exemplo, bapa ninguém bolu dia pengadilan banding, los calan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, los calan. Depois vai pengadilan kasasi. E tenita usa recurso. Agora questão ida be tina buat barang ni ma bolu de medidas. Então, revisão, reforma be judiciária ni componente de muito magne cari, los kale. Hare kata lei ni dia mas lei ni ideal demais. Por exemplo, o Luglio quando se aula sala, regulamento unta ato sair tem 15 anos, los kale. Depois tu a única muda. Então agora me terei que né? Agora Constituição lá dihan tinan ne lei de matéria. É uma boa base que itu matéria undang-undang. Então político sira legisla tuir tirania perspectiva. Basira de atu bel hahu processo instalação do Supremo Tribunal de Justiça, maka precisa norma especial ida tal é maída ba presidente do
Supremo Tribunal de Justiça, mas dia presidente do Tribunal de Recursos Halal Knar, presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Se agora estaria presidente Hili de sala, então será o lugar sala outro. O lugar presidente se for posse ne Supremo Tribunal de Justiça se dá estabelecido. Nomeia o Tribunal Recursos acomoda, né? Halamos quedar nessa presidente do Supremo Tribunal de Justiça para matérias constitucionais, litígios eleitorais, sirane, presidente do Tribunal de Recursos preside painel Supremo Tribunal de Justiça a tutesse matérias sirane. Rodan matérias balo. Então, iane, agora kata partido ida bau ko hoy de selu sirne Hanoi ini diferente, la congruente. Por exemplo, a Babairua, mas falei, tinha lima 2028, los falei. Mas falei, partido de Bafali, o Cunidian, la liga 20 anos, los falei. Desde que ni juiz, los falei, ni concorre, ni belba, ne mais bolo dia política, também o dia kata, lei ne produto política. Produto política, mas você, mas hoje é masira nebe, partido nebe, povo fier baucon. Muito obrigado, Toyane, a Carlos Rona, você, Dr. Manuel Tilma, e tem posição a tubrar a rehetan politização, gestor justiça e ameaça no impacto do Timor-Leste para o futuro em sa, no insama que teve a situação agora, no hoje que te esclarece buat lugo kira. Sa mensagem me ita husi kela a a mensagem maquindane tem que entender de dia instância judicial máxima nebeca o hinloran e Timor nema Tribunal de Recurso. E daí ele tau a Constituição que ela tau a Constituição nessa doutora Belinda lá a Constituição. Lá instância judicial máxima e Tribunal e Timor-Leste órgão judiciário nema Tribunal de Recurso. Acima do Tribunal de Recurso lá é tan Tribunal ida. Agora seita lá concorda o Tribunal de Recurso ninia decisão que saída nema que dá lá bara foi ainda lá que agora né o recurso irá to halo mas be Tribunal de Recurso dehan mais how dehan kata irrecorrível também lei do Supremo Tribunal de Justiça né duni saída mas Tribunal de Recurso decide ona ida nema que decisão nona então tem que concordar que ela concorda e da neona lei tan recurso. Dan irrecorrível né dan kata que lei tan. Agora, hoje ao contesta nema que buatida be 20 anos, né? 20 anos, né, Hanoi, senhores deputados, sira, mas que tal 20 anos, né? Constituição lá derram buatida 20 anos, né, ida. Dentro da organização, competência máxima, né, mas Tribunal de Recurso. Agora, é mas sira be turi Tribunal de Recurso nem 20 anos, calai. Parece que o todo ia. Agora, também lá ia 20 anos, mas que estava contrato fala juízes, advogados internacionais, procuradores internacionais, mas o com fala Timor, né? How lá concorda, nem que deputado seja maioria absoluta para a prova boa temas, how lá concorda ainda. How nessa cidadão lá concorda e lá concorda duni também boa tira cidadania Timor, né? Determina, é determinante a tu sai a tu ukun Timor tem que ser timorense. Lá os falei organização internacional e da mais e tá selo caro lá halima 12 mil, 13 mil, 18 mil dólares americanos para ser nesse salário a tu sai tam falei ukun tam falei tá não nem lá concorda aí. Muito obrigado. Bien. E a Carlos Rona, você acadêmico nia hare quando a politização setor justiça e ameaça no impacto ba Timor-Leste hoje no ba futuro o sama que delhetan hela mensagem sabe tira para depois ite bele aproveita e a âmbito ba reforma justiça nerasi que a bibam ba no governo nerasi. Maknanya a mensagem ni mana? Imi fiar kata se ita começa agora Hanoi instala Tribunal Supremo, problema será como problema será segia. Também ideia que turnia hierarquia, turnia dados, turnia canar, tanto também te combina ela recurso, né? Mas ideia que dados turnia interpretação. Questão de interpretação só. Itu diferença, divergência ano ini também questão de interpretação. Então, democraticamente eu concordo com a interpretação, né? Com tudo bem, mas para sair se polêmica da nene
Começando já agora o Estado, né? O Estado timorense não é só o governo, o Estado timorense tem a concorrência comum para instalar o Tribunal Supremo. Nem que tabela completa uma hierarquia dos tribunais, antes da doutora Avelino de Ano. Vem do Tribunal Distrital, Tribunal de Recurso e Tribunal Supremo. Tribunal Distrital, itu ya, sosentiona. Mas agora que está lá os tempos, também a jurisdição nem errada. O curso suai, baucau e dili. Nem mais será que acomoda. Lolos né, preocupa o Tribunal Distrital, né, para locatar. Também, mas caso é Ainar, tahu dia Ainar bahana, juiz bahana, emergol, testemunha bahana, caramba, lá está. Também processo tribunal é clear também será. Questão da distância também. Testemunha o meu bolo ia chame turiskai, o bahalo testemunha suai, toba juiz lá hari pronto. Polícia halai matean lur testemunha ba, toba, apa, agora sidang ditunda. Então halai polícia não vai mais falta turiskai. Não é efetivo. Lá não, nebe preocupa mais, né? Recrutamento pode ser, né? Tribunal Distrital tem que ampliar. Pronto. E daí também muita preocupação importante. Depois já temos o Tribunal de Recurso. Depois do Tribunal de Recurso, beleza, Tribunal Supremo para retar na corrão, que é a última instância. A NEMA que está põe dentro hierarquia. Tem problema de hierarquia nesse carro normal o Tribunal o Recursos o Supremo no carro normal. A NEMA que interpretação no barak né. Se está distancia terceira na rua, não há problema. Lá satisfeito e a recurso vai para o tribunal. Creio, pronto, é normal. O tribunal no mundo, em todo o mundo, creio que a casa lá vai lá. Então, ainda nem mais uma mensagem, se o Estado Hanoi instala, estabelece o Tribunal Supremo para estabelecer esse conflito de interpretação. Obrigado. Muito obrigado. Kita pode ser toma na orador Sira nebe apresenta ideias né, nebe apoio e ajuda teve e a fase ida nebe ita tona ba reforma judiciário e ao mesmo tempo ita e habiban para hareheta presidente foi um tribunal ida né momento ida nebe sério teve atu lição mo siroin ita apresenta né ajuda teve público bela entende quando ba lei sira no público bela entende quando ba um serviço sira no caráter justiça e nerai liu ita tene kata setor justiça né ou parte ba órgão soberania da hatnia então precisa ter povo né at bela entende clean com berne para depois o todo bela garante justiça e dia no estabilidade e nerai então tô né obrigado ara ba ita bot sira nebe hatan convite hoje mai hamrik e culia bot lu cuida ba público. Obrigado, Wayne. Tiver desejo na fatem ita bot sira saudável na fatem serviço dia na fatem ita bot sira e dia que neknar. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Ba reno ronanain sira toma ka obrigado baita bot sira ne acompanhamento. Obrigado mos ba audiência sira e né e tatoia e a fase sira ne beita precisa a total atenção liu saída ma politização bastor justiça ou explica ona ameaça politização a soro Timor-Leste situação sira ne be e tere com bastor justiça parte sira ba crise confiança público investimento no incerteza economia bater ne hotu cabimos ba bastor justiça ne be quando dia né foi importância tu tot belau e corredor ida ne be rígido. Tô obrigado para que hot ne atenção liu se programa TV debate crítico em Calan. O Victor da Costa Alves lor equipa toma que neve serviço em Calan. Muito obrigado e adeus. Pro contra ideias e assunto, ideologia, política, justiça, defesa, segurança, economia, social, educação no cultura, exclusivo, crítico no construtivo, TV e debate, sai inspiração para o futuro.